irmãos que têm procurado ser fiel às Sagradas Escrituras, que têm procurado fazer a vontade de Deus. É um prazer. Nós somos gratos por essa oportunidade de reencontro e de conhecer novos irmãos. Desde ontem estou com o pastor Pedro, foi buscar no aeroporto, ele está me acolhendo junto com sua família em sua casa, como da outra vez. E para mim é um motivo de alegria e satisfação. Eu estou em jornada a Guiné-Bissau, na África, 3 semanas de treinamento teológico para jovens que estão liderando ali naquele país, a Igreja do Senhor, outros que virão a ser líderes nas suas igrejas. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade também de poder servir no seu reino, lá no Brasil, e no caso hoje com os irmãos, e quarta-feira, a partir de quarta-feira, com os irmãos guineenses, irmãos amados a quem Deus tem nos ensinado a amar. A oportunidade de viajar em missões e trabalhar no reino de Deus é que a gente pode experimentar de uma experiência que teremos no céu. João diz lá no livro do Apocalipse que ele viu multidão, formado de todas as nações, línguas, tribos e raças, e certamente que nós estávamos nesse grupo, certamente que nós estaremos nesse grupo, e antecipadamente Deus nos dá a oportunidade de encontrar com irmãos assim, em lugares distintos ao redor do mundo. Então louvamos a Deus por isso. Hoje alguns brasileiros aqui, da outra vez tinha uma irmã carioca, hoje ela não pôde estar, a Nazaré, me parece o nome. Então uma alegria poder partilhar da palavra de Deus com vocês nessa manhã. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 8. Segunda Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Podemos ler então? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Baixemos nossas cabeças, oremos ao Senhor. Pai bondoso, Deus eterno, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e diante do Teu povo. Que o Senhor, por graça e misericórdia, possa usar o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos para a edificação do Teu rebanho, para a edificação da Tua igreja aqui reunida. Que o Senhor possa abençoar-nos nesse instante. Que o Senhor me faça falar Tuas palavras e que a Tua igreja esteja com o coração receptivo, aberto, para ser edificada por meio do Teu Santo Evangelho. Em Cristo nós te oramos. Amém. Irmãos, essa é a última carta do apóstolo Paulo.
e ele escreve em um instante muito especial na vida dele, um instante ímpar. Ele está detido em um calabouço e são os últimos momentos da sua vida. Não sabemos se as últimas semanas, meses, mas Paulo foi julgado e condenado à sentença de morte, à pena capital, e ele está aguardando apenas o cumprimento da sua sentença. Usando uma linguagem moderna, diríamos que ele estava no corredor da morte, já sentenciado, e nada mais podendo fazer senão esperar o momento do encontro com o seu Senhor, aquele que o chamou a esse ministério missionário de proclamação do Santo Evangelho, e esse que tem mantido na sua trajetória, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis, como ele mesmo escreve aos Filipenses, dizendo que aprendeu a viver nesses dois extremos, de momentos bons e momentos ruins, momentos de fartura e momentos de escassez. E Paulo escreve essa carta ao seu companheiro de missões, o jovem pastor Timóteo, alguém quem ele tinha como filho na fé, alguém que Paulo tinha discipulado, alguém com quem Paulo caminhou em alguns momentos no seu ministério, na sua trajetória missionária. E Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, a igreja plantada pelo apóstolo Paulo. E Paulo escreve agora já a segunda carta a Timóteo, mas essa é a última, e ele faz nessa carta um convite para que Timóteo venha visitá-lo no cárcere antes da sua partida para a glória celestial. E esse momento na vida de Paulo, ele é específico e especial por uma série de fatores. Além de ele estar preso, esperando o momento da sua morte, do cumprimento da sua sentença, Paulo também é alguém que se encontra abandonado por seus amigos. Quando lemos essa carta, nós vemos que algumas pessoas que partilhavam do ministério missionário com Paulo tinham sido enviados por Paulo a outros lugares, para a proclamação do Evangelho, mas que outros tinham abandonado o apóstolo, tinham deixado ele à deriva. E Paulo até menciona esses casos de irmãos que tinham negado testemunhar a favor dele na sua sentença, quando nós olhamos lá no capítulo 4. Então Paulo está numa cena, triste se ali fosse um filme. Ele está sozinho em um calabouço, ao que tudo indica, um lugar muito escondido, porque ele fala que Onesíforo muito o procurou em Roma até que o encontrou. Não é aquela situação de quando ele escreve em Filipenses, que ele está detido em uma prisão domiciliar, em que ele paga o aluguel daquela casa, com os recursos de missões que é enviado a ele ali em Roma. Agora ele está em um regime prisional mais rígido e também final. Então, nós sabemos que é a partir do ano 64 que o imperador Nero começa a perseguir os cristãos, e Paulo está vivendo esse instante de perseguição. Então, ele escreve essa carta, que é uma carta maravilhosa, primeiro por ser inspirada por Deus, depois por mostrar como Deus é capaz de nos usar em situações tão adversas, como Deus é capaz de nos fazer sóbrios e firmes, mesmo em um instante tão difícil. Nós não encontramos nessa carta nenhum lamento de Paulo, nenhum tipo de reclamação, de murmuração. Não vemos Paulo dizer que está ruim, embora esteja. Nós vemos Paulo olhando para o futuro, olhando para o céu, no seu encontro com o seu Senhor, e ao mesmo tempo com uma preocupação com a igreja que aqui fica, nessa carta, a igreja de Éfeso. Uma preocupação com o pastoreio de Timóteo, que ali foi enviado por ele e que estava sendo rejeitado por muitos naquela igreja, como muitos também estavam rejeitando a Paulo. Algumas pessoas diziam que Paulo não era um servo de Deus, porque se ele fosse um servo de Deus, ele não estaria preso e tal infortúnio não estaria sobre ele. Se ele era um homem fiel de Deus, ele não estaria naquela situação. Havia pessoas que, além de abandonar Paulo, eles estavam caluniando o apóstolo, eles estavam dizendo que esse homem não era um homem de Deus, A exemplo de Fígelo e Hermógenes, aí no versículo 15, esses
abandonaram e saíram contando mentiras a respeito do apóstolo. Então, por tantas situações, essa carta ela se faz especial, mas sobretudo porque ela é a palavra de Deus e porque ela mostra como Deus pode usar homens em situações difíceis para servir no seu reino. Esse texto, meus irmãos, ele nos traz algumas verdades, alguns ensinos para que a gente possa viver a palavra de Deus. E eu gostaria de falar para vocês nessa manhã sobre as posturas que nós devemos ter frente à verdade do Evangelho, atitudes que nós devemos ter frente à verdade do Evangelho. Paulo escreve e diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A primeira verdade que o texto nos chama a atenção, a primeira postura que nós devemos ter frente à verdade do Evangelho, é a postura de não nos envergonharmos do Evangelho. Paulo, ele está detido, mas em toda a sua trajetória, livre ou preso, como em outras situações ele esteve, Paulo sempre deu bom testemunho da verdade de Deus. Ele sempre fez questão de enaltecer a verdade salvadora do Evangelho. Ele nunca teve uma postura de se envergonhar daquilo que o Evangelho é e significa. Olhando para essa passagem, nós lembramos que o contexto em que Paulo está inserido é um contexto onde o judeu se envergonhava dessa mensagem da cruz, que o romano se envergonhava de alguém que pudesse morrer na cruz. É tanto que um cidadão romano não morreria na cruz, como Paulo, sendo cidadão romano, foi decapitado e não morto, crucificado. E os gregos também não via nenhum tipo de sabedoria na cruz. Então a mensagem da cruz, para aquele contexto, uma mensagem vergonhosa, uma mensagem em que as pessoas não viam por que se gloriar. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus, para salvar todo aquele que nele crê. Então Paulo, ele não se envergonhava de Cristo, ele não se envergonhava da mensagem da cruz, e ele chama Timóteo a ter esta postura, e isso é recorrente em toda a carta. Paulo sempre ele está dizendo para Timóteo: olha, Cristo fez assim, eu tenho feito assim, você deve fazer assim. A expressão se repete dependendo da sua tradução, tu porém, tu porém, é uma expressão que vai se repetir nessa carta. Paulo dizendo sempre do que ele tem feito, seguindo o modelo de Cristo, e como aquele jovem pastor deveria também fazê-lo, como ele deveria se dedicar à obra de Deus, ao Evangelho de Cristo, segundo o próprio Cristo, mas também segundo aquilo que Paulo tem vivido. Aquele exemplo não de que Paulo é maior do que Cristo, mas Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu estou imitando a Cristo, você também deve imitar a Cristo. É nesse ponto que ele fala a Timóteo também aqui nessa carta, que Timóteo deve ter essa postura. E ele não tem, então, vergonha do Evangelho, ele está preso por conta do Evangelho. Em algum lugar ele diz que ele é o prisioneiro de Cristo. Ele está preso por esta causa, ele está preso pela causa do Evangelho, ele está preso por conta do Senhor Jesus Cristo. E isso não traz para ele nenhum tipo de sentimento vergonhoso, ele não se preocupa com o que as pessoas estão dizendo a respeito dele, mas ele se preocupa sim em dar um bom testemunho da verdade de Deus. E ele aqui conclama Timóteo a ter essa mesma postura, a não se deixar se envergonhar com a verdade do Evangelho, mas pelo contrário, usar dessa verdade para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder salvador do Evangelho. Então essa é a primeira postura que nós devemos ter frente à verdade do Evangelho. Nós devemos nos identificarmos com Ele, devemos nos identificar com Ele e não pensarmos em se esconder desse valor frente a um mundo que acaba correndo em outra direção, em um mundo que é oposto à vontade de Deus, em um mundo onde as pessoas elas descredenciam aqueles que querem seguir a verdade de Deus, pregando que não há absolutos, pregando que verdade cada um tem a sua, que a verdade é relativa.
nós precisamos parar e pensar que o Evangelho deve ser acolhido, absorvido e vivido nas nossas trajetórias nesse mundo. Nunca se envergonhando dele, ainda que por conta do Evangelho a gente passe às vezes algumas privações, como no caso de Paulo, embora em uma proporção bem menor. Nós não devemos nos envergonhar de sermos identificados como seguidores do Senhor Jesus Cristo, porque é o que tudo indica, o texto aponta que se envergonhar do Evangelho é se envergonhar de Cristo, né? O John MacArthur, ele diz que o Evangelho é o próprio Cristo. A Bíblia nos ensina isso, que o Evangelho é Cristo encarnado. Se nos envergonhamos do Evangelho, nós nos envergonhamos do próprio Cristo, do nosso Salvador. Mas o texto ele prossegue e Paulo continua falando sobre essas posturas que Timóteo deveria ter frente à verdade do Evangelho. Ainda no verso 8, na segunda parte, ele diz: pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E essa é a segunda lição que o texto nos traz. Paulo, ele estava ali sofrendo por conta do Evangelho, como ele relata no verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os motivos do sofrimento de Paulo não é porque ele cometeu algum crime. Não é por conta de corrupção. Não é por conta de algum tipo de desmando na sua vida. Mas é por conta do anúncio do Evangelho. Paulo está preso por conta da proclamação do Evangelho. Nós acreditamos que essa já é a segunda prisão de Paulo. A primeira prisão em Roma, ele estava em uma prisão domiciliar, mas ele escreve aos filipenses falando de um desejo de ir até a Espanha, de proclamar o Evangelho em outras partes ainda. E quando nós lemos o livro de Atos e algumas epístolas paulinas, nós encontramos ele falando de encontro com pessoas em determinados pontos em que ele não passou nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira viagem missionária, nos levando a acreditar de uma possibilidade quase que certa de que ele fez a tão sonhada quarta viagem missionária. Livros de histórias da igreja, outros livros de história falam a respeito do campo de atuação do apóstolo Paulo e até mesmo dos territórios do Império Romano, e nos leva a acreditar que Paulo fez essa quarta viagem missionária e que essa é a segunda prisão em Roma, né? Ele já tinha sido preso em outras situações. E aqui Paulo ele está detido por conta da perseguição do Império Romano ao Evangelho. Não podemos mais dizer, não podia se dizer naquela época que Cristo era Senhor, mas havia um interesse que se declarasse Spur Kaiser ou César é Senhor. Mas os cristãos preferiam a morte do que declarar que César era Senhor. Os cristãos preferiam o sofrimento do que negar o nome daquele que é o Senhor de todos os senhores, Rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele estava sofrendo uma vez mais por conta do Santo Evangelho. E se tinha alguém que sabia sofrer por conta do Evangelho, esse alguém era o apóstolo Paulo. Se nós rapidamente olharmos o texto de 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, nós encontramos uma lista dada pelo próprio apóstolo Paulo, daquilo que ele enfrentou por nome do Evangelho, dos sofrimentos que ele vivenciou em favor do Evangelho. E ele diz assim, 2 Coríntios 11, 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado como varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes,
em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Essa é um relato do apóstolo Paulo dos seus sofrimentos. Se tinha alguém que sabia o que era sofrer pelo Evangelho depois de Cristo, esse alguém era o apóstolo Paulo. E ele está dizendo a Timóteo para ter a mesma postura. Timóteo está numa igreja onde as pessoas não estão reconhecendo o apostolado de Paulo, ou boa parte dessa igreja não estava reconhecendo. E essas pessoas, esse grupo, eles diziam: Timóteo também não tem autoridade pastoral sobre nós, né? Paulo está trazendo uma nova fé, como nós podemos olhar no texto anterior lido da carta de Paulo a Timóteo. Eles estão tratando Paulo e Timóteo como se eles estivessem trazendo uma nova fé. E Paulo diz: olha, a fé que eu tenho é a fé dos meus antepassados. Cristo é o Messias prometido. Timóteo, a fé que você tem vivido é a fé que sua avó e sua mãe ensinou, né? Como boas judias que eram. Você viveu a fé de Abraão, a fé dos nossos pais, né, no passado. E essa fé nova não é uma fé, esses ensinos novos, melhor dizendo, não é uma fé nova, mas é a mesma fé, é o cumprimento das promessas que foi feito aos nossos pais. Então, Paulo diz a Timóteo para ele ter a disposição de enfrentar os problemas daquela igreja, problemas de pessoas que estavam vindo de fora com falsos ensinos, pessoas de dentro que estavam querendo sustentar falsos ensinos, pessoas que difamavam a Paulo, que difamavam a Timóteo, mas que, sobretudo, pessoas que difamavam a pessoa de Cristo, não acreditando em Cristo como ele estava sendo anunciado, não acreditando em seu Evangelho. Então, Paulo conclama Timóteo a ter essa disposição para o sofrimento, e esse é um chamado da palavra de Deus para todos nós. Paulo ele diz que todo homem, toda mulher, todo ser humano que quiser viver piedosamente, nessa carta Paulo diz que experimentarão de sofrimentos. Não há como desassociar, seguir a Cristo, abraçar o Evangelho e não experimentar algum tipo de sofrimento. Não que a vida cristã seja feita só de sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida cristã, enquanto aqui estamos. O texto de Apocalipse, quando diz que enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas, se refere à vida eterna. Mas o próprio Cristo, quando se despedia dos seus discípulos, lá no Evangelho de João, ele diz: no mundo tereis aflição. O mundo odeia Cristo e, portanto, também acaba nos odiando quando nos associamos a Ele, quando largamos tudo, tomamos a sua cruz e passamos a segui-lo. Não há como viver nesse mundo um cristianismo firme, verdadeiro, genuíno, com base bíblica, e não experimentarmos de algum tipo de sofrimento. Em algum momento nós passaremos por eles. A vida cristã não é um chamado a viver sem sentir nenhum tipo de dor neste mundo, mas pelo contrário, é um chamado a sabermos enfrentar as dores desse mundo, as mazelas desse mundo. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Nós precisamos entender que o chamado ao Evangelho também é um chamado ao sofrimento. Paulo estava sofrendo, e ele diz àquele jovem pastor que também tem essa postura de sofrer. Não de sofrer por qualquer causa, não de sofrer por qualquer motivo humano, mas de sofrer pela única causa que vale a pena sofrer, a causa gloriosa do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de falar dessas duas posturas, de não se envergonhar, de ter disposição para o sofrimento diante da verdade do Evangelho, Paulo ainda fala uma terceira postura que Timóteo deve ter frente às verdades do Evangelho. E o verso 9 nos esclarece isso. Ele diz que ele nos salvou, ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, depois de sofrer, de não se envergonhar do Evangelho, depois de sofrer pelo Evangelho, a terceira postura frente à verdade do Evangelho é: viva o Evangelho. Viva os valores do Evangelho.
Viva o ensino, a doutrina, a sã doutrina que o Evangelho traz. Viva de acordo com o que o Evangelho manifestou a nós. Viva de acordo com aquilo que é o propósito de Deus por meio do seu Evangelho. Ele mostra claramente que esse Evangelho que Cristo traz, ele não é o Evangelho baseado naquilo que era tido como literatura de Evangelho no Império Romano. Ele não está falando do Evangelho da boa notícia da vitória do Império, nem está falando do Evangelho como os escritos, os feitos do imperador romano. Ele fala do Evangelho com o sentido daquilo que Cristo fez por nós, da vitória de Cristo sobre a morte e dos feitos daquele que é maior e superior a todo e qualquer imperador, o Senhor Jesus Cristo. Ele não está usando essa linguagem conhecida pelos romanos para falar do Evangelho terreno, mas para falar do Evangelho do céu, para falar do Evangelho de Deus, que transforma as nossas vidas e que nos leva a viver em novidade de vida. Esse Evangelho, ele não é baseado nas obras humanas, mas baseado sim na obra de Cristo, quando viveu como homem, assumindo o nosso lugar, cumprindo toda a lei e morrendo de morte de cruz para nos salvar. Esse Evangelho, ele nos aponta para a obra de Cristo, que nos possibilita um novo viver, que antes era morto em nossos delitos e pecados. O nosso viver diante era um viver distante de Deus, um viver de morte espiritual, mas que agora em Cristo nós fomos aproximados novamente de Deus, para vivermos segundo o propósito de Deus na criação, de que todo ser humano viva por louvor da sua glória. Então ele deixa bem claro aqui que não é nas obras humanas, nossas, que seremos salvos, mas naquela que Cristo nos traz, e que nós devemos viver de acordo com esse Evangelho, com a paz que esse Evangelho nos traz, com a segurança que esse Evangelho nos traz, com a esperança que esse Evangelho nos dá. Que nós devemos procurar viver de acordo com esse Evangelho, tanto quanto ao entendimento dele, como na prática, no nosso cotidiano, no dia a dia, aquilo que fazemos. Devemos fazer à luz desse Evangelho os valores de vida de acordo com esse Evangelho, mas muito mais, vivemos nessa vida aqui, olhando para o futuro, a esperança que o Evangelho nos traz. Quando nós lemos o capítulo 4 dessa carta, nós percebemos que Paulo, ele diz que vai se encontrar com o seu Senhor, e para ele isso é uma esperança certa, ele está aguardando esse dia, e isso tem a ver com viver o Evangelho. Nós não podemos viver o Evangelho se a nossa compreensão de seguir a Cristo é apenas temporária. Se nós olhamos para o Evangelho e limitamos a nossa compreensão apenas a esse mundo, a aplicarmos o Evangelho apenas à vida neste mundo. O Evangelho nos faz viver aqui com os pés na terra, mas ao mesmo tempo com a cabeça nos céus. O Evangelho nos faz entender que há um jeito correto de se viver neste mundo, para depois vivermos para sempre com Deus. E esse viver com Deus já pode ser desfrutado aqui e agora, por meio desta obra que Cristo nos traz. Então, viver o Evangelho tem a ver com entender o que foi feito por nós na cruz. Mas não só entender, mas praticar, vivenciar o Evangelho em cada momento da nossa trajetória terrena. Além do aspecto existencialista, o Evangelho, ele é eterno. E é nesse prisma que nós devemos focar em viver os valores do Evangelho neste mundo, sempre com a esperança eterna. E aí, meus irmãos, Paulo continua a orientar o jovem pastor e assim a igreja de Éfeso, e ele nos ensina mais uma verdade, mais uma lição quanto a posturas que nós devemos ter frente à verdade do Evangelho. E essa agora já é a quarta. Ele diz no verso 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo,
ele diz que foi chamado para proclamar a palavra. No começo da carta ele mostra que Deus o chamou para isso, que ele foi chamado para esse ministério da proclamação da palavra, e ele tem feito isso em várias partes, e inicialmente aos judeus e depois partindo para os gentios, a grande maioria do tempo, a maior parte do tempo, melhor dizendo, do ministério paulino é dedicado aos gentios, e ele tem pregado esse evangelho, e ele está dizendo a Timóteo que ele sustenta o evangelho, que ele prega o evangelho naquela igreja, que ele não aceite outra mensagem, que ele não dê espaço para outro tipo de compreensão, outro tipo de filosofia, outros tipos de pensamento, mas que ele sustente a verdade do evangelho como ele mesmo tem sustentado a verdade do evangelho. Mesmo preso, Paulo não prega outra mensagem, ele prega o evangelho. É interessante que quando Paulo ele está preso no seu regime domiciliar, ele recebe pessoas e ali ele prega a pessoas. E os historiadores dizem que mesmo aqui nessa parte da vida de Paulo recebia pessoas. Há quem sustente que homens iam até a prisão e naquele calabouço eram batizados, eram instruídos pela palavra de Deus e ali davam pública profissão de fé aos presentes, declaravam a sua fé em Jesus Cristo. No caso, Paulo, ele foi chamado para isso, e mesmo preso, ele está a fazer essa parte, e ele está dizendo àquele jovem pastor que ele deve ter essa mesma postura, mesmo tempo sendo difíceis. Ele não pode abrir mão daquela mensagem ou diminuir o teor daquela mensagem para que as pessoas que ali escutam a pregação possam se agradar mais. Ele está dizendo, prega o evangelho. Eu sou um pregador do evangelho, você deve ser um pregador do evangelho. Nós sabemos que nem todos são chamados a esse ministério, nem todos recebem esse dom da pregação da palavra de Deus. Mas isso se aplica muito a nós, pensando no que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, de que o ministério da reconciliação é concedido a todos os crentes. Conforme o que o próprio Cristo disse em Atos capítulo 1, 8, que nós deveríamos ser as suas testemunhas em toda parte, que devíamos dar testemunho da sua obra, testemunho do seu evangelho. Isso se aplica bem a todos os crentes, que todos os crentes devem ter à disposição o interesse de partilhar o evangelho, deve ter uma vontade de partilhar o evangelho com o outro, com aquele que você convive, com aquele que Deus coloca no seu caminho. Nesse sentido, nós devemos pensar nessa quarta instrução do apóstolo Paulo. Prega o evangelho, anuncia o evangelho. Nós podemos aplicar a nossa vida nesse sentido, de que nós podemos dividir desse evangelho com outras pessoas com quem nós temos tido a oportunidade de nos relacionarmos. E aí, a quinta e última verdade, a quinta e última postura que nós devemos ter frente ao evangelho, se baseando nesse texto. Paulo, ele diz no verso 12, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A última verdade que Paulo destaca nesse texto é que nós devemos, como ele, Timóteo, ter a postura de guardar o evangelho. No verso 12, verso 12, ele diz que tem sofrido e que não se envergonha, porque tem crido e que está certo de que ele é poderoso para guardar o seu depósito. Aí Paulo está se referindo à sua própria vida, à sua alma, certo de que Deus o guardará. Mas quando Paulo fala sobre guardar o bom depósito, no verso 13, 14, ele não se refere mais à sua vida, mas ele se refere ao Evangelho. Ele se refere a Timóteo, pedindo que Timóteo guarde o bom depósito, o Evangelho. E, segundo John Stott, aqui esse Evangelho, esse guardar, essa palavra guardar,
associada ao Evangelho é guardar um tesouro. A palavra no grego indica guardar algo que é muito precioso para você, algo de alto valor, algo que tem um valor inestimado e que você precisa guardar bem. Paulo tinha guardado o Evangelho. Está pedindo a Timóteo que guarde o Evangelho. E isso vem até nós, meus irmãos. Nós precisamos guardar o Evangelho. Nós precisamos guardar o Evangelho como verdade de Deus. Nós precisamos ter o Evangelho como um depósito que nos foi confiado. Nós devemos pensar no Evangelho como uma coisa mais preciosa para nossas vidas. Primeiro, porque é por meio dele que nós somos salvos em Cristo Jesus. Depois, porque é através do Evangelho que nós podemos viver melhor nessa vida. Podemos viver de acordo com a vontade soberana de Deus. Que nós podemos viver para Deus. Nós não podemos ter o Evangelho como algo de um valor inferior, algo que possa ficar guardado nas nossas estantes em casa e tomarmos apenas no domingo para a celebração do culto. Nós precisamos ter o Evangelho guardado em nosso coração como algo precioso, como fonte de vida, como fonte de libertação para nós e para outras pessoas. Nós precisamos entender que recai sobre a igreja o que Paulo fala na primeira carta, que a igreja é o baluarte da verdade. Nós vivemos tempos onde a igreja tem, sem nenhum tipo de perseguição, abrindo mão do Evangelho, tem trocado o Evangelho por outros ensinos, por filosofias humanas, por coisas que agradam mais ao homem. Nós temos vivido um tempo em que muitas igrejas preferem um pseudo-evangelho e não o verdadeiro evangelho. Pessoas que buscam tornar o evangelho mais compreensível àqueles que ouvem, e nessa busca eles tiram o conteúdo do evangelho. Em nome de uma contextualização, as pessoas têm mudado a mensagem do evangelho. O verdadeiro evangelho, ele mostra o homem caído no seu estado de miséria e pecado. O verdadeiro evangelho mostra a obra de Deus, né, e a pessoa de Cristo como o único meio para que a gente seja redimido. E o verdadeiro evangelho glorifica a Deus. Mas, às vezes, ouvindo uma programação na internet, ou no rádio, ou mesmo na TV, às vezes nós percebemos que o que está sendo pregado é outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Não é o evangelho daquele que foi enviado a esse mundo para nos salvar, mas é um evangelho bem antropocêntrico, humano, que visa agradar o ouvinte e não tratar ele na sua miséria, no seu estado de pecado. Não visa mostrar o caminho de Deus para a salvação e a vida eterna. Não mostra um caminho de reconciliação, mas às vezes um caminho apenas de bem-estar, tratando a vida apenas do ponto de vista da existência, como se tudo se resumisse aqui e agora e nada pudesse vir depois. Como se essa fosse a vontade de Deus para o ser humano e não essa reconciliação que a mensagem do Evangelho nos mostra. Então, por parte de Paulo, havia por parte de Paulo, melhor dizendo, essa postura de guardar o Evangelho. Ele está dizendo a Timóteo que ele deve guardar o Evangelho, e como palavra de Deus, esse texto, ele nos fala nessa manhã a respeito de termos essa postura de guardarmos o Evangelho como algo precioso para nós. Então, não nos esqueçamos das posturas que esse texto nos fala, que devemos ter frente à verdade do Evangelho. Primeiro, devemos, diante do Evangelho, não se envergonhar dele. Depois, disposição para o sofrimento. Mais à frente, viver de acordo com esse Evangelho. E como Paulo, pregar, anunciar esse Evangelho. E, por último, guardar esse Evangelho. Se olharmos para esses 5 pontos, nós percebemos que essa realidade é uma realidade do próprio Cristo. Cristo não se vergonhou da sua obra, daquilo que ele veio fazer. Embora ele tenha sido colocado em uma postura de vergonha na cruz, ele não se vergonhou de passar por isso para nos salvar.
Cristo é alguém que experimentou de humilhação, de humilhações, melhor dizendo, vivendo e morrendo em nosso lugar. O só encarnar como homem já é uma humilhação, a maior de todas as humilhações que Cristo passou. Porque sendo Ele Deus, se fez homem e viveu entre nós. Cristo teve disposição para o sofrimento, entregou a sua própria vida, e a sua oração antes da sua prisão é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo faça-se a sua vontade. E vemos o sofrimento que ele passou relatado no livro do profeta Isaías. Homens de dores que sabiam o que era sofrer. Cristo sofreu por nós. E o próprio Cristo viveu de acordo com o seu Evangelho. Não é um estilo de vida apenas para nós, mas ele mesmo viveu de acordo com o seu Evangelho. Ele não só morreu em nosso lugar, ele cumpriu toda a lei. Ele viveu em nosso lugar. Não só nos substitui na morte, mas nos substitui também na forma de viver. E João Batista falava de Cristo, e no Evangelho de São João, João fala de quando ele começou a pregar. O apóstolo João fala de como ele anunciava a mensagem do seu reino. Ele mesmo proclamou o seu Evangelho e guardou a sua missão, guardou o seu Evangelho até o final. E uma vez que ele morre e ressuscita, ele dá à sua igreja a missão de não só anunciar o Evangelho, mas de guardar o Evangelho, para que o anúncio do seu Evangelho, do cumprimento da sua missão, a igreja não anuncie um novo Evangelho, mas anuncie aquele Evangelho que lhe foi entregue, né, aos primeiros apóstolos, aos primeiros cristãos. Então, meus irmãos, para nós como servos e servas do Senhor, recai sobre nós um chamado para vivermos o Evangelho, para sofrermos pelo Evangelho, para pregarmos ou anunciarmos o Evangelho, partilharmos o Evangelho, para guardarmos o Evangelho e não nos envergonharmos nunca, jamais, do Santo Evangelho. O Evangelho de Deus é o que muda a nossa vida. E nós devemos andar segundo a mensagem, o conteúdo dessa revelação que nos é dada em Cristo Jesus. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos ajude nessa caminhada de cristãos nesse mundo tão oposto à vontade de Deus. Amém?